Graça, paz, provisão da parte daquele que era, que é e que voltará. Cristo Jesus, sumo pastor e bispo das nossas almas. Amém? O primeiro ensaio não saiu, mas agora saiu. É uma grande alegria estar aqui nesta manhã. Quero render graças a Deus pela vida desta igreja, igreja mãe da Igreja Presbiteriana do Tatuapé, igreja a qual eu tive a honra e tenho tido a honra de ser pastor nos últimos 4 anos. Estamos de mudança para a cidade de Itu, a Igreja Presbiteriana de Itu. Ore por nós, novos desafios, novos planos, novos sonhos. Que Deus assim nos abençoe. Agradeço a Deus pelo convite, ao reverendo Roster, ao conselho desta igreja. E hoje eu vim falar a vocês a respeito do pastor que nunca falta, tendo como texto base o Salmo de número 23. Apenas o primeiro versículo. Vamos falar todos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode se colocar em pé, nós vamos a uma só voz, uníssonos, repetir o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, nós queremos tributar a glória que lhe é devida. Toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ti, tão somente a Ti, por meio da exposição da Tua palavra. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja ministrada a nós pelo Teu Espírito e venha ao encontro das nossas necessidades. Temos muitas preocupações, preparações em nosso coração, mas também que esta palavra venha de encontro a tudo quanto nos afasta de Ti, ao pecado que tão de perto nos assedia e muitas vezes nos vence. Que esta palavra ministrada a nós pelo Teu Espírito nos dê o poder, a capacidade, a suficiência para resistir o pecado e vivermos uma vida como Cristo. Que o caráter de Jesus se manifeste em nós. Nós oramos agradecidos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus, Salvador e Senhor. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, eu gostaria de falar sobre o pastor que nunca falta. Mas para falar sobre o pastor que nunca falta, eu tenho que falar sobre você, ovelha. Pensar no Evangelho segundo as ovelhas. Ovelhas que muitas vezes são ou estão desgarradas, distraídas, desorientadas, enfermas, fracas. Ovelhas que precisam do cuidado do pastor, porque nós somos povo do Senhor, rebanho do seu pastoreio. Nós somos do Senhor e como ovelhas nós esperamos nele e dele tudo aquilo que nos satisfaz. O Salmo 23 é o Salmo do contentamento, de alguém que aprendeu a se contentar, não em tudo quanto Deus faz, não nas bênçãos materiais, não nas provisões, mas no próprio Deus. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Mas a impressão que eu tenho nos dias de hoje é que nós, ovelhas, nós vivenciamos tempos difíceis. Porque a impressão que eu tenho é que nós sempre sentimos falta de algo. Sempre nos falta algo para suprir um vazio existencial. A sensação que eu tenho é que, diante de tantos planos, desafios, objetivos, sempre nos faltará algo. E nós pensamos que é sempre o outro. É o fulano de tal, Beltrano, Cicrano. Mas se nós fizermos uma leitura retrospectiva e olharmos para trás, perceberemos que nós estamos correndo atrás de coisas. Insaciavelmente corremos. E corremos desenfreadamente. Mas ao mesmo tempo nós precisamos olhar para dentro de nós, numa leitura introspectiva, e perceber que ainda falta algo dentro de nós. Acredite-me, muitas pessoas estão infelizes, insatisfeitas, descontentes. Se o Salmo 23 é um salmo de contentamento, não é a realidade de muitas vidas.
muitas ovelhas que estão distantes do rebanho, que estão afastadas do cuidado do sumo pastor. É uma sociedade de gente que mais quer, e quanto mais se quer, mais se quer. E quanto mais tem, mais deseja. É insaciável. Muitas pessoas são infelizes porque quando não tem, reclama. E quando tem, não se satisfaz. Sempre precisa de algo mais. E a pergunta para você é: o que está faltando para você se sentir feliz, realizado, satisfeito? Olhar para a sua história de vida e olhar para dentro de si e perceber esse contentamento encontrado em Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Muitas pessoas estão com as suas despensas abarrotadas. As despensas estão cheias, mas o vazio permanece. A sensação que falta alguma coisa. Outros têm intelectualidade à flor da pele, formação, preparo, mas o coração está petrificado pelo pecado, está distante. Conhece a respeito do pastor, mas não conhece o pastor, não tem intimidade com esse pastor, não há contentamento. Nós temos uma geração de pessoas descontentes, porque desaprenderam a andar com esse pastor. É a felicidade de estar ao lado de, é a felicidade da presença do pastor, não daquilo que o pastor fornece, oferece, oferta. É uma felicidade do lado de dentro, porque contentamento está relacionado a uma expectativa completada. É a sensação de satisfação interior a despeito das circunstâncias. É ser feliz do lado de dentro. É isso que o salmista nos convida nesta manhã, independentemente das circunstâncias externas. Não é uma felicidade situacional, mas ela é ultra circunstancial. E eu pergunto novamente: você é feliz? Não, eu não estou perguntando se você está feliz circunstancialmente. A pergunta é: você é feliz? Só é feliz aquele que aprendeu a viver ao lado do pastor, a receber o seu ensinamento, a sua presença. John Piper disse que o problema não é a busca da felicidade ou a busca do prazer imediato. A infelicidade está em você buscar a felicidade ou o contentamento naquilo que é terreno, carnal, raso, passageiro. É uma felicidade que se compra, tangível. É uma felicidade que está sendo oferecida por uma sociedade de gente vazias. E as pessoas estão vazias de significado de Deus, mas não encontram satisfação em Deus, nosso pastor. De fato, essa realidade é frustrante. Você se sentir vazio no meio de um rebanho, e muitas pessoas estão correndo, tentando um alívio no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso, no sexo, nas drogas lícitas e ilícitas, nas baladas, na violência, na delinquência, tentando buscar um alívio, estão sufocados. É o estresse, é a depressão, ansiedades múltiplas. Por quê? Porque falta alguma coisa. Ainda está faltando algo. O Evangelho segundo as ovelhas, busca as suas conveniências pessoais e as suas necessidades materiais. Uma multidão de pessoas estava seguindo a Jesus. Jesus observa e percebe que aquela multidão, faminta, sedenta, desnorteada, precisava de ajuda, como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus vai e satisfaz as necessidades das multidões, mas as motivações e intenções daqueles que estavam em meio às multidões eram seus interesses pessoais e suas necessidades materiais.
multidões corriam atrás de Jesus, e ele jamais deixou de atender a necessidade de sequer uma pessoa. É ele quem disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou, ele se doou, ele deixou as multidões para atender pessoas em meio às multidões com as suas necessidades, e ainda que houvesse interesses, muitos, ele as atendia incondicionalmente. Esse é o pastor do Salmo 23, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que satisfez na cruz todas as nossas necessidades, especialmente a maior, a necessidade de um Redentor, de um Salvador, de alguém que veio para satisfazer aquilo que no tocante à nossa carne enferma pelo pecado era impossível. Mas ele satisfez na cruz com o seu sangue derramado, que o apóstolo vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso pode satisfazer uma multidão de pessoas vazias de significado eterno. John Stott aponta para nós alguns caminhos de como perceber o que falta nessa busca por contentamento e felicidade. E ele fala sobre a tríplice aspiração universal do ser humano: a busca por transcendência, a busca por significância e a busca por comunhão. As pessoas estão infelizes porque elas não têm tempo para pensar em transcendência, significância e comunhão. A busca por transcendência é a busca pela realidade suprema, metafísica, que se encontra além do universo material do cosmos. É a busca por Deus. É a busca por uma espiritualidade que transcende a realidade humana, que está acima da razão. É a busca pelo Deus das Escrituras, um Deus relacional, não impessoal, mas um Deus que interage, que se comunica por meio das Escrituras, um Deus que pode agir sobrenaturalmente para satisfazer a necessidade de uma ovelha, ainda que desgarrada, distraída, desinteressada. A busca pela transcendência é um protesto a essa sociedade materialista, secularizada, que tenta eliminar Deus de tudo quanto é o seu mundo. As pessoas estão vazias porque eliminaram Deus da sua realidade. Ainda a busca por significância. Se a busca por transcendência tem a ver com a nossa experiência com o sobrenatural, com Deus, e isso nos fará redefinir a nossa forma de culto, ou melhor, a nossa adoração, porque nós perguntamos: quem é Deus? A busca por essa realidade suprema nos fará a seguinte pergunta: quem é Deus em nossa vida? E isso nos fará repensar os nossos cultos como adoradores, não a forma ou a liturgia. Mas alguns cultos se tornaram ritualismo sem poder. É uma realidade sem religião. Os cultos públicos, para muitos, é entretenimento, uma diversão sem temor. Perdão sem confissão, confissão sem arrependimento. Religião sem cruz, graça sem cruz. E Bonhoeffer vai dizer que a graça sem cruz é desgraça. É viver o mundo como se vive o mundo, e nós cristãos continuamos agindo como o mundo age, seguindo a agenda secularizada de uma sociedade vazia sem Deus. E é por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, fora do reino. Os templos estão lotados, mas as pessoas estão vazias de Deus, de significado. Adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. O Senhor é
o meu pastor, nada me faltará. Ele me é suficiente, eu me alegro nele. É o que John Piper diz, que Deus é mais glorificado em nós quando mais nos alegramos nele. A busca por transcendência e a pergunta sobre o culto e a transcendência, falta alguma coisa? Falta muita coisa. Se por um lado a busca por transcendência nos faz pensar ou repensar a nossa relação com Deus, a busca por significância tem a ver com o significado pessoal, a convicção de que a vida tem sentido. Frases de efeito de Facebook: tudo tem sentido quando Deus é o sentido de tudo. Tudo tem sentido quando Deus é o sentido de tudo. Na verdade, não é uma frase apenas nas mídias, mas se Deus é o sentido de tudo, tudo tem sentido. Essa busca por significância é resultante de uma tendência inerente a nós seres humanos, que nós procuramos a busca por significados para preencher e valores para realizar. Nós estamos numa constante busca, e essa busca muitas vezes nos sufoca, é verdade, porque nós enfrentamos a cultura high-tech, alta tecnologia, esse mundo virtual em que as pessoas estão se perdendo, muitas ovelhas estão se ferindo, se machucando nas redes sociais, expondo a sua vida, estão se autodestruindo. É esse relacionamento virtual que deixa a pessoalidade de lado. Nós conversamos com pessoas do mundo todo, o tempo todo, simultaneamente com muitas pessoas em vários idiomas, mas os pais não estão conversando com seus filhos, os filhos não conversam com seus pais, a família está sofrendo um tempo de desintegração social, não há mais essa busca pelo toque, pelo abraço, pelo calor humano. E tudo isso prejudica a busca pela significância. Além disso, um reducionismo científico que tenta eliminar Deus de tudo. Tiraram Deus da escola, ou estão tentando tirar Deus da escola, das nossas universidades. E aí, por que as pessoas estão infelizes? Acontecem tragédias, há muitas dúvidas, problemas, e a pergunta é: onde estava Deus nisso tudo? E a pergunta é: quem é o nosso Deus? A quem servimos? Além disso, nós temos a questão da visão existencialista da vida. Deus está morto. Se Deus está morto, se Deus não existe, não há céu, não há inferno, não há julgamento final. Tudo isso prejudica essa busca por significância de algo maior, eterno. É por isso que o sociólogo lá, o Durkheim, ele vai dizer que, no seu clássico livro sobre o suicídio, que a maior causa dos suicídios é causada pela anomia, que pode ser considerada como a ausência de normas ou falta de significado. É de quem perdeu a alegria pela vida, o sabor da vida, daquele que já não tem mais ânimo para viver, está desanimado, desalmado. Falta um significado para viver. Talvez você esteja nesta manhã ainda a receber um significado para a vida, ou algumas pessoas vão ouvir esse vídeo e vão perceber que a sua vida falta um significado eterno. Enquanto isso não acontece, essa busca e esse encontro, a infelicidade, o descontentamento serão eternos. Sabe qual é o maior significado e qual é o seu maior valor? Foi evidenciado na cruz. A cruz é a maior evidência pública do valor que Deus nos dá. Não é um evangelho baseado nas necessidades e interesses das ovelhas, o evangelho das ovelhas antropocêntrico, mas é cristocêntrico, que aponta para a cruz, e a cruz evidencia o valor que você teve, o que Jesus fez para salvar a sua alma, para satisfazer a necessidade de um redentor, muito mais do que outras coisas materiais, terrenas. Nós cantávamos, né?
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não sou cantor, tá? Chega de ficar sofrendo com esse seu complexo inferior. Você tem valor, o Espírito Santo habita em você. Você foi conquistado na cruz do Calvário. Esse é o preço. Jesus morreu por você, para que você busque uma vida transcendente nele, encontre significado eterno para viver em comunhão com o rebanho do Senhor. A busca por comunhão. Olha só, essa sociedade pós-moderna tecnocrata, ela destrói a transcendência e a significância e por fim acaba destruindo os relacionamentos. Relacionamentos que muitas vezes são superficiais, interesseiros, alguns chamam de networking, outros são desinteressados. Há muita gente indiferente, há muita ovelha desgarrada, distanciada, e as ovelhas do lado de dentro estão desinteressadas, porque estão distraídas com outras coisas. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E a pergunta é, o que falta? Para muitos falta tempo. Eu não tenho tempo para pensar em Deus, transcendência. Eu não tenho tempo para pensar em mim, significância. Eu não tenho tempo para pensar no outro, comunhão. Falta tempo. E aí eu me lembro do soneto do tempo, que diz que todos nós, no devido tempo, prestaremos conta do nosso tempo. E o tempo de si mesmo pede conta, porque chega a dar conta ao breve tempo. Mas quem gastou sem conta tanto tempo, como dará sem tempo tanta conta? Não quer levar o tempo em conta, pois conta não se faz de dar-se a tempo, quando só para a conta houvera tempo. Mas que conta pode dar quem não tem tempo? E em que tempo dará quem não tem conta? Pois a quem conta falta tempo. Agora, sem ter tempo e sem ter conta, sabendo que hei de dar conta do tempo, vejo chegar o tempo de dar conta. E tudo tem um tempo determinado por Deus. E aí, como está o seu tempo? Você, como bom mordomo, como tem administrado o tempo que Deus tem te dado como mordomo de Cristo? No Oriente Próximo e em Israel, os reis, na maioria das vezes, eram vistos como pastores, porque eles cumpriam papéis semelhantes ao de pastores, nessa relação com as ovelhas. Entretanto, no capítulo 10 de Zacarias, o povo está confuso. Havia muita idolatria, ocultismo, um sincretismo religioso no meio do povo de Israel. Por isso a confusão. Eles buscavam nos seus ídolos domésticos. Sim, eles domesticavam os seus deuses, os seus ídolos. Então eles buscavam consolo, conforto, mas recebiam palavras vazias. As adivinhações eram mentirosas. Tudo isso foi motivo pelo qual Israel foi levado para o exílio, porque o povo andava aflito, como ovelhas que não tinham pastor. O que faltava naquele tempo? Faltava um pastor. Um pastor que foi profetizado por Ezequiel no capítulo 34. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, e a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus.
Davi, o pastor que se transforma em rei, considerava Deus como seu próprio pastor quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a quinta essência do pensamento teológico de Israel, o relacionamento entre Deus e as suas ovelhas. É uma metáfora, e através destas metáforas nós podemos interpretá-la sem qualquer familiaridade com a cultura agropastoril daquela época, em que Davi expressa o que existe de melhor neste relacionamento do Criador com a criatura, o homem e seu Deus. Esse relacionamento que envolve conhecimento, dependência e provisão. Provisão. Nada nos faltará. É Ele quem cuida de nós. Mas quem é esse Deus? Certa feita, um ancião, um homem experimentado na fé, fora entrevistado por uma televisão. Ele estava acompanhado do seu netinho de 8 anos. Perguntaram-lhe: quem é Deus para o senhor? Aquele senhor disse: Deus é espírito imutável, perfeito em seu ser e sabedoria. Deus é o primeiro e o último, é a causa e o criador de todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente, é o que era, é o que há e o que há de vir. Deus é transcendente, está acima da criação, mas Ele também é imanente, porque Ele está presente, ativo na obra criada, e Ele não perde a sua imanência quando revela a transcendência, e não perde a sua transcendência quando revela a imanência. Deus... O netinho estava do lado ouvindo, e o repórter perguntou para ele: e para você, quem é Deus? O netinho, acuado, com medo, disse: Deus é tão grande que nem meu avô conseguiu definir. É esse Deus que é o nosso pastor, que necessariamente não precisa ser conceituado, codificado. E lamentavelmente muitos conhecem a respeito desse Deus, técnicas, teorias, teologias, mas falta-lhes o relacionamento íntimo, pessoal. O Senhor é o meu pastor. É sobre isto que este salmo fala também. Salmo do contentamento, mas contentamento resultante de um relacionamento com esse pastor. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Talvez ainda essa sensação de um vazio, de ausência esteja permanecendo, porque nós estamos negligenciando esta relação com o pastor. Voltemos-nos agora os olhos para algumas características peculiares das ovelhas. As ovelhas, elas têm algumas características que são delas, e qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nós somos ovelhas do Senhor. E nós vamos entrar nessa metáfora agora para pensar um pouco sobre a nossa relação com esse pastor. A ovelha, ela revela sensibilidade e fragilidade. Ovelhas são fracas, são limitadas, são frágeis. Elas são sensíveis à perturbação das moscas, que ficam rodeando a sua cabeça o tempo todo, e elas ficam desnorteadas. Balança a cabeça de um lado para o outro, tentando fugir do assédio dos insetos, e vendo que não consegue se livrar dos insetos, ela sai correndo precipitadamente e sem direção. E quando uma ovelha observa a outra correndo, a outra corre apavorada, vai atrás. É preciso, portanto, que o pastor se movimente rápido em direção às ovelhas desgarradas. O pastor que nunca falta, ele é o Senhor que provê restauração, renovo, refrigério. Nós somos ovelhas, muitas vezes andamos desnorteados por aí, ficamos maravilhados com algumas coisas, distraídos, e observamos
a fragilidade da outra ovelha e nos enfraquecemos também, e quando uma sai, nós saímos também, o rebanho ele começa a se dividir. Eu me lembro da parábola do pastor que deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, e ao encontrá-la, é interessante que a ovelha, ainda que não soubesse que estivesse perdida, ela estava fraca. Ela estava fraca. Ovelhas, mesmo na vida adulta, precisam de alguém que vá atrás, que as traga de volta e ofereça refrigério, restauração, reconciliação. Ovelhas, mesmo adultas, precisam, porque elas podem se desgarrar do rebanho do pastor, e o pastor precisa ir atrás, ajudá-las a vencer as condições adversas, trazê-las de volta, porque o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. O pastor que nunca falta na sua vida é o Senhor que provê renovo. Talvez você, ovelha, possa estar cansada, fadigada, estressada, desanimada, distante, perdida, desnorteada. O pastor vai ao seu encontro para te trazer de volta. Ah, mas as ovelhas obstinadas, endurecidas, rebeldes, tem ovelha teimosa, tem ovelha que não quer ouvir a voz do pastor. Então o pastor vai com o seu cajado, vai atrás da ovelha. Dizem que ao ir ao encontro da ovelha desgarrada, o pastor tem duas estratégias. A primeira é que ele vê aquela ovelha e ele joga o seu cajado, para que a ovelha tome um susto. Por quê? Porque a ovelha come muito e come o dia todo, e ela fica empanturrada. Talvez você saiba que o estômago é o maior órgão da ovelha, então ela se enche muito. E outra coisa, a sua lã cresce demais, cresce muito, ela precisa ser tosquiada, mas não é sempre. O que acontece? Ela come muito, ela está pesada, ela cai e fica de barriga para cima. O estômago comprime o pulmão, se ela ficar mais de 1 hora, ela morre asfixiada. Então o pastor tem que ir ao encontro da ovelha, ele joga o cajado para ela tomar um susto. Algumas ovelhas só se despertam com susto. Se não forem assustadas, não percebem que estão perdidas. Então a primeira estratégia do pastor é dar um susto. Mas tem ovelha que nem o susto resolve. E o susto, eu posso trazer a ideia de C.S. Lewis, quando ele fala sobre o sofrimento humano. Ele diz que o sofrimento humano é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido, indiferente. É como se Deus aumentasse o volume da sua voz. É aquele megafone que as pessoas falam, nós estamos indiferentes. As ovelhas estão distantes, distraídas, então o pastor tem que dar um susto. Então Deus permite ou promove na leitura de C.S. Lewis para dizer assim: olha, as pessoas têm que acordar, as ovelhas estão dormindo, estão prestes a morrer, mas as ovelhas são teimosas. Então o pastor vai, ele vê que o susto não adianta, ele vai então e carrega aquela ovelha nos seus braços, uma vez que ele toca a sua coxa com a vara, disciplinando-a. E aquela ovelha que tendenciosamente se afastava, agora ela está dependendo do pastor, porque está doendo, ela precisa de ajuda. Ovelhas são totalmente dependentes do pastor, não há espaço para distanciamento dele. O pastor, que nunca falta, é o Senhor da direção. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ah, meus irmãos, as ovelhas, além da sua fragilidade e limitação, elas são sensíveis à visão, são míopes, não conseguem enxergar
2, 3 metros à frente, não tem condições de discernir entre a erva boa e a erva má. Então o pastor tem que ir à frente do rebanho, preparando o alimento, senão ela vai se autoalimentar, se assim podemos dizer, e ela vai ingerir veneno e vai morrer. Então o pastor tem que preparar o alimento. Ela não consegue enxergar e perceber, ela é ingênua. É o pastor que oferece, mesmo na vida adulta, condução, direção. Talvez você possa dizer: quantas decisões precipitadas eu tomei, quantas vezes agi de maneira inadvertida, quantas ervas amargas eu experimentei por decisão pessoal, consciente muitas vezes, agindo de maneira deliberada, por não querer ouvir a voz do pastor, se envenenou, se feriu, se machucou. Mas nós precisamos entender, à luz do Salmo 23, que ovelhas, mesmo na vida adulta, precisam de orientação e condução, precisam do pastor, e porque Ele é o meu pastor, Ele me guia, Ele me conduz. Insegurança e saciedade. Ovelhas, mesmo na vida adulta, precisam de cuidado e proteção. Versículo de número 4, ali está o termo-chave para a compreensão de todo o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Esse é o termo-chave para a compreensão hermenêutica desse salmo. É a presença dele, porque ele está comigo. Não temerei mal algum. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então nós vemos restauração, direção e proteção em toda e qualquer situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, entre o deserto e o oásis, as ovelhas eram levadas pelo pastor para enfrentar o deserto. E no deserto elas experimentariam a providência do pastor, o cuidado, a proteção. Então, não desperdice os desertos na sua vida. Deserto tipifica na Bíblia momentos difíceis, de sabores, adversidades, problemas múltiplos. Desertos é quando uma porta se fecha. Deserto é quando você recebe um não. Deserto muitas vezes é uma doença que assola a família. Deserto muitas vezes é um problema com o filho, com o cônjuge, um problema no trabalho. O deserto, ele, metaforicamente falando, ele pode representar muitas coisas, mas é no deserto que o pastor está do seu lado, porque tu estás comigo. Amém? Fosse o pastor Roster, ele dizia: amém? Meus irmãos, como eu havia dito, as ovelhas comem o dia todo, e comem muito, né? Ovelhas, mesmo na vida adulta, autossatisfeitas, as distraídas, especialmente as que estão fracas, precisam de cuidado. E quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele fala 3 realidades sobre esse pastor. Ele conhece minuciosamente a realidade do rebanho. Ovelha foi forjada para viver em rebanho, em grupo. Ovelha distante do rebanho, ela está prestes a ser aniquilada. Ovelha fora do rebanho é presa fácil do inimigo, dos lobos vorazes. Nós somos rebanho do Senhor, Ele cuida de nós. Eu faço parte da igreja, o corpo de Cristo, e eu preciso permanecer nesse corpo, porque é ali que eu recebo alimento e cuidado do meu pastor, do pastor da minha alma, que supre cada uma das minhas necessidades, todas elas, e que propositadamente vai atrás das suas ovelhas para resgatá-las. Eu quero terminar
olhando para o que Davi faz no versículo 1. Davi, ao compor este salmo, ele não inicia questionando a Deus, reclamando, reivindicando, mas ele tinha uma certeza inquestionável que revela contentamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é uma relação que envolve pensamentos egoístas, muito menos incertezas, nem uma relação impessoal ou superficial com o seu Deus, com o seu pastor, mas uma declaração de confiança, de um relacionamento pessoal íntimo com esse pastor. O Salmo 23 é a história do povo e de um indivíduo, de uma pessoa escolhida por Deus, que manifestam completa confiança na provisão do Deus de Israel, o único pastor, que liberta Israel do Egito, que o guia como um rebanho pelo deserto. No deserto, Deus providenciou tudo o que o povo precisava: água, comida e descanso. A experiência do deserto, portanto, é para nós motivo de confiança, de olharmos para o sumo pastor e bispo das nossas almas e saber que Ele provê todas as coisas hoje e amanhã. Não há por que ficar preocupado, angustiado, desanimado, desesperado com o dia de amanhã, porque o sumo pastor está lá a cuidar de cada uma das nossas necessidades. O Senhor, o Deus pastor que nunca falta, Ele é o Senhor que provê restauração, é o Senhor que provê direção, é o Senhor que provê proteção e é o Senhor que provê salvação eterna. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqueles que têm a Jesus como sumo pastor e bispo da sua alma, ele é escoltado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E é esse Jesus que quer dominar a sua mente e o seu coração. E é esse Jesus que satisfez na cruz tudo aquilo que nos era necessário para encontrarmos transcendência, significância e comunhão. Nós somos rebanho do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. E é esse Jesus que mudou a história da humanidade e que está registrado nas Sagradas Escrituras, que nos é apresentado como o Deus Salvador, o Deus de Israel. E é esse Jesus que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da sua história e narrativa profética, na tipologia bíblica e na sua própria experiência de vida. E eu gostaria que, se você não tem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que nesta manhã seja a manhã oportuna de experimentar salvação, redenção da alma. Talvez todos que aqui estão tenham essa salvação, mas muitos ouvirão a respeito desse Jesus e receberão a Ele como único e suficiente Salvador e Senhor. Porque Jesus não pode ser Salvador de quem Ele não é Senhor. Jesus nos é apresentado no livro de Gênesis como o princípio e criador de todas as coisas. Gênesis 3:15 há o proto-evangelho apontando para o Filho que pisaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é tipificado por Moisés como grande chefe e libertador do povo. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele é o tabernáculo de Deus. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o justo juiz que julga com justiça. Em Ruth, ele é o resgatador da nossa herança. Em 1 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o eterno sucessor do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o rei que governa com sabedoria. Em 2 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Ester, ele é o nosso intercessor.
Em Jó, ele é o Redentor que vivo está e que por fim se levantará sobre a terra. Em Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fale comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o Kohelet, o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, nos nasceu, e o poder, o principado, a autoridade está sobre os seus ombros. Ele é Senhor, ele tem o poder, ele foi profetizado. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o eterno e majestoso ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o ilustre cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção de Deus. Sofonias, depois vem o quê? Ageu, ele é o desejado das nações, o esperado das nações. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, da velha dispensação, ele é o sol da justiça, que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas nós sabemos que a revelação da redenção, numa perspectiva da criação, da queda, da cruz e da consumação, não se resume no Antigo Testamento, a era da lei. Nós estamos na era da graça, e na era da graça há uma nova aliança no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que como ovelha muda foi entregue aos matadouros para a sua salvação. Para a sua salvação. Não falta mais nada para você ser feliz. Ele satisfez na cruz. E no Evangelho segundo Mateus, ele nos é apresentado como o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico dos médicos. Em João, ele é o verbo de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho do Pai. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo, ele capacita a sua igreja, derrama do seu Espírito, para que ela anuncie a tempo e a fora de tempo, em todo o tempo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o Senhor que corrige, que disciplina a igreja. Em Gálatas, ele é o libertador da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos, meus irmãos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, o Senhor é o nosso fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, o Senhor é o nosso advogado. Filhinhos meus, não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Em 2 João, ele é o verdadeiro amor. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que voltará com seus milhares de anjos. E em Apocalipse, o livro da revelação, o último livro da nova aliança, ele é o Deus que era, que é e que voltará. O primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele está voltando na consumação de todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte, pensa nessa canção, nós vamos orar
nesse momento. Não falta mais nada. Jesus satisfez na cruz. E na consumação Ele voltará para buscar o seu rebanho. Vamos orar por aquelas ovelhas que estão distantes, precisam de ajuda. Vamos orar para aquelas ovelhas que estão enfraquecidas, precisam de auxílio. E vamos orar pelo rebanho do Senhor, para que melhor sirva a Ele a sua glória. E se porventura você sente-se cansado, oprimido, precisando repensar a sua vida e a sua jornada com Ele, lembre-se, o Senhor, Ele pode ser o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. Para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Minhas trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha